Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos nós. Hoje, somos conduzidos ao capítulo 2 do livro de Joel, um texto repleto de advertências e promessas, onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontram. Este capítulo nos chama a refletir profundamente sobre a urgência do arrependimento, enquanto aponta para a esperança de restauração que o Senhor oferece ao seu povo. Joel 2 nos apresenta uma visão impactante de um grande exército que simboliza o julgamento divino, mas, ao mesmo tempo, traz a consoladora promessa de que Deus é misericordioso e disposto a perdoar aqueles que se arrependem genuinamente. É também neste capítulo que encontramos a poderosa profecia sobre a vinda do Espírito Santo, cumprida no dia de Pentecostes, uma verdade que ressoa até os nossos dias. Convido você a abrir sua Bíblia e meditar comigo neste texto, permitindo que o Espírito Santo fale ao nosso coração por meio da sua palavra viva. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Um povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o ruído de carros sobre os cumes dos montes saltam, como o ruído de uma chama de fogo que consome o restolho, como um povo forte, posto em ordem para o combate. Diante dele tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra sobem os muros, e cada um marcha no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um marcha pelo seu caminho, arremetem sobre a espada e não se ferem. Correm pela cidade, correm pelos muros, sobem as casas, entram pelas janelas como o ladrão. Diante dele treme a terra, os céus estremecem, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. E o Senhor levanta-lhe a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é quem executa na sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, congregai os filhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios a dominem. Por que diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondeu e disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei numa terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força.
E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército, que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Joel, capítulo 2, começa com um aviso muito urgente. Toquem a trombeta em Sião. Versículo 1. Imagine uma sirene de emergência tocando bem alto. Era isso que a trombeta representava. Um sinal de perigo, um alerta para o povo de Deus de que algo terrível estava para acontecer. A trombeta, que era usada tanto em guerras como em festas importantes, agora soava como um alarme, anunciando o dia do Senhor. Esse dia era um tempo em que Deus agiria de forma especial na história, trazendo tanto castigo quanto bênçãos. Para o povo de Israel, era um lembrete de que fazer coisas erradas sempre traz consequências, e que Deus iria agir se eles não se arrependessem de verdade. O que Joel descreve a seguir é assustador. Ele fala de um exército forte e destruidor, que alguns entendem como uma descrição da praga de gafanhotos que vimos antes, e outros como um exército de verdade que invadiria o país. Talvez Joel estivesse usando a imagem dos gafanhotos para mostrar como seria a destruição causada por uma guerra. Esse exército é descrito com detalhes impressionantes. Era muita gente, um exército poderoso capaz de causar muita destruição. Eles avançavam como um fogo que queima tudo. Por onde passavam, deixavam um rastro de destruição, como se tudo pegasse fogo. A diferença entre o antes e o depois mostrava como a destruição era completa. Antes deles, a terra era como o jardim do Éden, depois deles, um deserto. Eram rápidos e violentos como cavalos de guerra, pareciam cavalos correndo, como cavaleiros em disparada. Faziam um barulho como de carros de guerra passando pelas montanhas, como o fogo queimando palha seca, como um exército forte pronto para a batalha. O barulho e o avanço organizado deles davam muito medo. As pessoas ficavam apavoradas, seus rostos mostravam o medo. O medo tomava conta de todos. Corriam como guerreiros valentes, escalavam os muros da cidade como soldados. Cada um ia para a frente, sem sair do seu lugar. Eram muito organizados e determinados. Ninguém atrapalhava o outro. Cada um seguia em frente. Eles avançavam mesmo contra as lanças e não paravam. O ataque era preciso e organizado. Invadiam a cidade, corriam pelos muros, entravam nas casas pelas janelas como ladrões. Eles invadiam tudo, sem deixar nenhum lugar seguro. Até a natureza parecia assustada com esse exército. A terra tremia e o céu se abalava. O sol e a lua ficavam escuros e as estrelas paravam de brilhar. Isso mostrava que era um castigo de Deus. O próprio Deus estava à frente desse exército. Era um exército enorme e poderoso que obedecia às suas ordens. O dia do Senhor era um dia terrível e ninguém podia suportar. Joel deixa claro que era Deus quem estava usando esse exército, mostrando o seu poder e autoridade. A pergunta final mostra o medo que as pessoas tinham do dia do Senhor. Diante dessa descrição assustadora, Joel não fala para as pessoas se desesperarem, mas para se arrependerem. Ainda agora diz o Senhor: voltem para mim com todo o coração, jejuem, chorem e fiquem tristes.
Joel 2, versículo 12. O chamado era claro: voltar para Deus de verdade, mostrando essa mudança com atitudes. O arrependimento tinha que ser sincero, lá do fundo do coração, não só por fora. Jejum, choro e tristeza mostravam que as pessoas estavam humildes e reconhecendo seus erros. O importante era mudar por dentro, não só fazer rituais. Rasguem o coração e não as roupas. Joel lembra que Deus é misericordioso, mostrando que ainda havia esperança se o povo se arrependesse. Voltem para o Senhor, o Deus de vocês, porque Ele é bondoso e misericordioso, demora para ficar irado e é cheio de amor. Ele está pronto para perdoar e não castigar. Se o povo se arrependesse, Deus poderia mudar o castigo. Era um chamado para todos se reunirem e mostrarem publicamente o seu arrependimento. Toquem a trombeta em Sião, marquem um dia de jejum, convoquem todo o povo para uma reunião solene. Todos, sem exceção, deveriam participar. Reúnam o povo, preparem a comunidade, chamem os líderes, reúnam as crianças, até os bebês. O noivo saia do quarto e a noiva do seu quarto de núpcias. Os líderes religiosos deveriam orar pelo povo. Os sacerdotes, os servos do Senhor, chorem entre a entrada do templo e o altar e orem: ó Senhor, tenha compaixão do teu povo. Não deixe que a tua herança seja humilhada, que as outras nações zombem de nós. Porque eles diriam: onde está o Deus deles? Joel também antecipa profeticamente um evento de importância muito grande na história da salvação da humanidade: o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículos do 28 ao 32. Esta profecia, que ecoa através dos séculos, representa um momento decisivo, uma mudança radical na relação entre Deus e a humanidade. No Antigo Testamento, a presença do Espírito de Deus era experimentada por algumas pessoas específicas, como líderes, profetas e reis, dando a eles poder para realizar tarefas especiais. No entanto, Joel vê um tempo futuro em que essa presença não seria mais limitada a um grupo seleto, mas se espalharia para todas as pessoas, sem importar a idade, se eram homens ou mulheres, ou qual a sua posição na sociedade. A expressão toda a carne, versículo 28, é muito importante para entendermos o tamanho dessa promessa. Ela mostra que seria para todos, sem exceção, abrangendo todos os povos e nações, quebrando as barreiras que antes impediam que o Espírito se manifestasse. A imagem de filhos e filhas profetizando, jovens tendo visões e velhos sonhando, versículo 28, mostra que Deus usaria pessoas de todas as idades e tipos para fazer o que Ele queria. Essa imagem poderosa aponta para um tempo em que falar com Deus diretamente não seria um privilégio de poucos, mas algo que todos poderiam experimentar, todos que pedissem a Ele. Essa profecia se cumpriu de forma maravilhosa no dia de Pentecostes, como lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando o Espírito Santo desceu sobre os seguidores de Jesus, Pedro se levantou e usou as palavras de Joel, capítulo 2, versículos do 28 ao 32, para explicar que aquilo era o cumprimento da promessa. O derramamento do Espírito em Pentecostes marca o começo da igreja, o grupo de pessoas que seguem a Jesus, e inicia uma nova fase na história da salvação, marcada pela presença constante do Espírito Santo na vida dos que creem. O que aconteceu em Pentecostes mudou tudo de muitas maneiras. O Espírito Santo dá poder aos cristãos com dons espirituais, como falar em outras línguas e profetizar, para que eles possam falar de Jesus com coragem e poder. Além disso, o Espírito Santo mostra para as pessoas que elas pecaram, mostra o que é certo e mostra que haverá um julgamento. João capítulo 16, versículo 8, e guia os cristãos para toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Ele também ajuda os cristãos a terem as qualidades de Deus em suas vidas: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. A profecia de Joel sobre o Espírito Santo não aconteceu só em Pentecostes. Ela continua acontecendo hoje com os cristãos. O Espírito Santo mora em cada cristão, dando força para viver como Deus quer e para fazer o que Ele nos chamou para fazer.
Somos convidados a buscar mais do Espírito, deixando que ele nos controle e nos transforme para sermos parecidos com Jesus. Além da promessa do Espírito, Joel também descreve sinais impressionantes que aconteceriam antes do grande e terrível dia do Senhor. Joel, capítulo 2, versículos 30 e 31. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essas imagens fortes, que também vemos em outras partes da Bíblia, como em Mateus capítulo 24, versículo 29 e Apocalipse capítulo 6, versículos do 12 ao 14, mostram que o julgamento está chegando e mostram o poder total de Deus sobre tudo o que existe. Esses sinais não devem ser entendidos apenas como coisas que vão acontecer literalmente, mas também como símbolos de que a ordem normal das coisas vai mudar e que Deus vai agir na história de uma forma poderosa e visível. Imagine o sol ficando escuro no meio do dia e a lua parecendo vermelha como sangue. Seriam sinais muito assustadores e impressionantes, mostrando que algo muito importante está para acontecer. Esses sinais cósmicos servem como um aviso para que as pessoas se preparem para esse dia. Não é para ficarmos com medo paralisados, mas para entendermos a seriedade da situação e nos voltarmos para Deus. O grande e terrível dia do Senhor é um dia de juízo, sim, mas também um dia em que Deus mostrará a sua justiça e o seu poder. É um dia que nos lembra que Deus é o governante de tudo e que Ele vê todas as coisas. Mas mesmo falando desse dia de juízo, Joel traz uma mensagem de muita esperança e salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, como o Senhor prometeu entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Joel, capítulo 2, versículo 32. Essa frase traz muita paz e mostra o quanto Deus nos ama e quer nos salvar. A salvação não é só para um grupo de pessoas, mas para todo mundo que pedir ajuda a Deus, que reconhecer que precisa dele e se arrepender dos seus pecados. Esse chamado para crer e confiar em Deus continua até hoje e é a mensagem principal do Evangelho, as boas notícias de Jesus. Essa mensagem é muito importante e serve para todos os tempos, não só para a época de Joel. Ela aponta diretamente para o plano de Deus para nos salvar, que se tornou realidade em Jesus Cristo. A salvação que Joel fala acontece de verdade quando Jesus morre na cruz para perdoar os nossos pecados, vencendo a morte e o inferno e dando vida eterna para quem crê nele. O convite para invocar o nome do Senhor é lembrado no Novo Testamento, principalmente em Romanos capítulo 10, versículo 13, quando Paulo fala de novo dessa promessa, mostrando que a fé em Jesus é o caminho para sermos aceitos por Deus e salvos. Para nós hoje, Joel 2 nos desafia a viver olhando para a eternidade, sabendo que Deus vai julgar o mundo, mas também sabendo do seu grande amor e perdão. Os sinais de alerta e o chamado para se arrepender continuam importantes hoje, num mundo cheio de problemas, injustiças e pessoas longe de Deus. Somos chamados a falar dessa esperança para os outros, mostrando que a salvação está disponível para todos que se voltarem para Deus com um coração sincero. Além disso, a promessa de que o Espírito Santo seria dado continua transformando a vida dos cristãos. Somos desafiados a buscar o Espírito Santo em nossas vidas, deixando que ele nos guie, nos dê força e nos ajude a falar de Jesus para o mundo. Isso significa obedecer à palavra de Deus, mostrar o amor de Deus em tudo o que fazemos e ajudar as pessoas a se reconciliarem com Deus num mundo dividido. Joel 2 nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando as coisas ficam difíceis. A promessa de que tudo será restaurado nos lembra que Deus pode mudar qualquer situação, trazendo cura, esperança e vida onde há dor, desespero e morte. Ele não só devolve o que perdemos, mas nos dá algo muito melhor. Uma amizade profunda com Ele e a esperança de um futuro maravilhoso com Ele. No fim, Joel 2 nos chama a agradecer a Deus por ser fiel e querer nos salvar. E também a agir, falando da salvação para os outros e mostrando com nossas vidas que temos esperança num mundo que precisa muito da luz de Cristo.
Assim como Joel chamou Israel para se arrepender e ser restaurado, nós também somos chamados hoje a obedecer a Deus e a falar dessa mesma mensagem para todos. Agora, diante de tudo o que aprendemos em Joel 2, somos convidados a orar. A oração é a nossa conversa com Deus, o nosso caminho para nos aproximarmos dele, reconhecermos a nossa dependência e buscarmos a sua ajuda. Agora ore comigo. Senhor meu Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, chegamos ao final deste estudo sobre Joel capítulo 2. Rendemos graças pela Tua palavra, que nos instrui, nos corrige e nos transforma. Agradecemos por nos revelar a seriedade do pecado, mas também a Tua imensa misericórdia e a gloriosa promessa do Espírito Santo. Tua palavra nos recorda a importância do arrependimento sincero, da confiança no Senhor e da esperança que encontramos em Tua fidelidade, mesmo em meio às adversidades. Senhor, pedimos perdão por nossas falhas, pelas vezes em que nos desviamos dos Teus caminhos e não vivemos segundo a Tua vontade. Pedimos que nos auxilie a transformar nossos corações, buscando uma comunhão mais profunda com o Senhor. Que possamos sentir a presença constante do Espírito Santo, nos guiando, nos fortalecendo e nos capacitando a viver em conformidade com os Teus ensinamentos. Senhor, neste momento, intercedemos em favor daqueles que se dedicaram a aprender com este estudo. Intercedemos para que o Espírito Santo continue a instruir cada um individualmente, iluminando o entendimento das Escrituras e aprofundando a compreensão da Tua palavra em seus corações. Conceda-lhes a graça de aplicar os ensinamentos de Joel 2 em suas vidas diárias, manifestando o Teu amor e a Tua verdade por meio de suas ações e testemunhos. Que a mensagem de arrependimento e restauração ressoe em seus corações, produzindo frutos de fé, esperança e amor. Que eles experimentem a plenitude da Tua presença e a alegria da salvação. Te agradecemos, ó Pai, por Tua fidelidade, por Tua misericórdia que se renova a cada manhã e pela Tua presença constante em nossas vidas. Reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer e que somente no Senhor encontramos a verdadeira paz e a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é como uma semente lançada em solo fértil e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa abundantemente aqueles que trabalham em sua seara, semeando com amor e dedicação. Ao compartilhar esta mensagem, você se torna um instrumento de Deus, levando esperança, consolo e fé a corações sedentos. Ajude-nos a alcançar mais pessoas que necessitam de oração e da palavra de Deus, fortalecendo nossa comunidade e expandindo o reino de Deus. Compartilhe este estudo, vídeo, te linke com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Juntos, podemos espalhar a mensagem do Evangelho e levar transformação a muitas vidas. Lembre-se, cada ato de partilha, cada gesto de amor, contribui para a construção de um mundo mais justo e fraterno, guiado pelos princípios do amor de Cristo. Se você tem um pedido de oração ou deseja compartilhar como esta mensagem impactou sua vida, deixe seu comentário. Estamos aqui para interceder por você e caminhar juntos nesta jornada de fé. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida, renove suas forças e fortaleça sua fé, recompensando cada semente de amor que você semear. Amém.